tem a maior das dificuldades, é, pois, sumamente meritório acreditá-lo. O mesmo dá a entender o Santo Evangelho ao contar que muitos dos discípulos de Cristo, ao ouvirem falar de comer carne e beber sangue, voltaram as costas e abandonaram o Senhor, dizendo: duras são essas palavras, quem poderá escutá-las? Perguntando então Jesus, também os 12 se queriam retirar. Pedro afirmou com decisão e firmeza a fé sua e a dos apóstolos com esta resposta admirável: Senhor, a quem iremos? A quem nós, meus irmãos e irmãs, iremos? Só tu tens palavras de vida eterna. Como a fé da igreja, a fé em Cristo nosso Senhor, é forte e belíssima. Ao magistério da igreja confiou o Redentor Divino a palavra de Deus, tanto escrita como transmitida oralmente, para que aguardasse e interpretasse. O que estamos fazendo neste momento, nesta catequese, é esse magistério que devemos seguir, como estrela orientadora na investigação desse mistério, convencidos de que, embora não esteja ao alcance da razão e embora não se aplique com palavras, continua sempre a ser verdade aquilo que a muitos se proclama com a fé católica, genuína e é objeto de crença em toda a igreja. Ainda não é tudo. Salva a integridade da fé, é necessário salvar também a maneira exata de falar. Não deve acontecer que, usando nós palavras ao acaso, entrem no nosso espírito, que Deus não permita ideias falsas como expressão da crença nos mais altos mistérios. Vem a propósito a advertência, a chamada de atenção de Santo Agostinho sobre o modo diverso como falam os filósofos e os cristãos. Os filósofos, escreve Santo Agostinho, falam livremente e sem medo de ferir os ouvidos das pessoas religiosas em coisas muito difíceis de entender. Nós, porém, devemos falar segundo uma regra determinada, diz Santo Agostinho, para evitar que a liberdade de linguagem venha causar maneiras de pensar ímpias, mesmo quanto aos sentidos das palavras. Importante aqui, para que ninguém entenda mal este modo de presença que supera as leis da natureza e constitui no seu gênero o maior dos milagres. É necessário escutar a docilidade, a voz da igreja, docente que ensina, isto é, que orienta, que ensina os seus fiéis, e orante. Esta voz que repete continuamente a voz de Cristo, ensina-nos que neste sacramento da Santíssima Eucaristia, Cristo se torna presente pela conversão, isto é, pela mudança, pela conversão de toda a substância do pão. Não é mais pão no seu corpo, e de toda a substância do vinho no seu sangue. Conversão admirável e sem paralelo, que a Igreja Católica chama, com razão e propriedade, já explicada, agora ratificada, transubstanciação. Depois desta mudança, dessa transubstanciação, as espécies do pão e do vinho tomam nova significação e nova finalidade, deixando de pertencer a um pão usual, de coisa sagrada e sinal de alimento espiritual, mas só adquirem nova significação e nova finalidade por conterem nova realidade, a que chamamos com razão ontológica. Portanto, sob as ditas espécies, já não há o que havia antes, só o pão, mas outra coisa completamente diversa. Isto não só porque assim julga a fé da Igreja, mas porque é uma realidade objetiva, pois convertida a substância ou natureza do pão e do vinho, no corpo e no sangue de Cristo, nada fica do pão e do vinho, além das espécies,
debaixo destas está Cristo completo, presente na sua realidade física, mesmo corporalmente, se bem que não do mesmo modo como os corpos se encontram presentes localmente. Portanto, recomendaram os santos padres que os fiéis, ao considerarem este augustíssimo sacramento, este grande, precioso, não se fiassem só nos sentidos que testemunham as propriedades do pão e do vinho. Você vai cheirar, é pão, eu vou comer. Mas sim nas suas palavras de Cristo, que tem poder de mudar, transformar e transubstanciar o pão e o vinho no seu corpo e sangue na verdade. Quando você vê o padre consagrando, repetindo as palavras de Cristo, pode ver que o padre se verga, porque as palavras o padre coloca com que os seus lábios estejam virados ao cálice e também virados ao pão. Portanto, o pão e o vinho no seu corpo e sangue, na verdade, como repetem os padres, a força que opera este prodígio é a própria força de Deus onipotente, que no princípio do tempo criou do nada todo o universo. Ainda afirma São Cirilo de Jerusalém, ao concluir o discurso acerca dos mistérios da fé, diz: assim instruído e acreditando com a maior certeza que aquilo que parece pão não é pão, apesar do sabor que tem, mas sim o corpo de Cristo, e o que parece vinho não é vinho, apesar de assim parecer ao gosto, mas sim o sangue de Cristo, tu fortalece o teu coração comendo aquele pão como coisa espiritual e alegra a face da tua alma. Ainda insiste São João Crisóstomo: quem faz que as coisas oferecidas se tornem o corpo e o sangue de Cristo não é o homem, é Cristo que foi crucificado por nós como representante. Pronuncia o sacerdote as palavras rituais, a eficácia e a graça vem de Deus. Diz: isto é o meu corpo. Esta palavra transforma as coisas oferecidas. E com o bispo de Constantinopla, está em perfeito acordo Cirilo, bispo de Alexandria, ao escrever no comentário ao Evangelho de São Mateus: Cristo afirmou de maneira categórica, isto é, o meu corpo, isto é, o meu sangue. Não vás tu julgar que as realidades visíveis não figura, mas fique sabendo que Deus onipotente transforma do modo misterioso algumas das coisas oferecidas no corpo e no sangue de Cristo. Quando destes participamos, recebemos a força vivificante e santificadora de Cristo. Santo Ambrósio assim descreve a conversão eucarística, e o padre está insistindo nisso. Persuadamo-nos que já não temos o que a natureza formou, mas o que a bênção consagrou. Eu já havia falado isto. E que a força da bênção é maior que a força da natureza, porque a bênção muda até a natureza. E querendo confirmar a verdade do mistério, exemplifica com muitos milagres contados na Sagrada Escritura, como Jesus que nasce da Virgem Maria, e depois, passando a falar da obra da criação, assim conclui: a palavra de Cristo, que pode fazer do nada aquilo que não existia, não poderá mudar as coisas que existem naquilo que não eram? Criar coisas não é menos que mudá-las. Mas não é necessário multiplicar testemunhos. Mais útil será recordar a firmeza da fé que mostrou a Igreja. Por isso, por diversas dificuldades que sugerem a razão humana, é muito importante a gente compreender cada vez mais. Diz Gregório
VII, o Papa Gregório VII, que fez este juramento: creio de coração e confesso de palavra que o pão e o vinho colocados sobre o altar se convertam substancialmente pelo mistério da oração da Sagrada e das palavras do nosso Redentor na verdadeira, própria e vivificante carne no sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. São o verdadeiro corpo de Cristo que, nascido da Virgem e oferecido pela salvação do mundo, esteve suspendido na cruz e agora está sentado à direita do Pai, como também o verdadeiro sangue de Cristo que saiu do seu peito. Não está Cristo somente como figura, como símbolo e virtude do sacramento, mas também na propriedade da natureza e na realidade da substância. Por isso, com essas palavras também concordam os concílios ecumênicos de Latrão, de Constância, de Florença e, por fim, também o de Trento, naquilo que constantemente ensinaram acerca do mistério da conversão eucarística, quer expusessem a doutrina da Igreja, quer condenassem erros. A Igreja não só ensinou, mas viveu a fé na presença do corpo e do sangue de Cristo na Eucaristia, adorando sempre tão grande sacramento, que só a Deus compete. Deste culto, escreve Santo Agostinho, a mesma carne com que andou o Senhor na terra, essa mesma nos deu a comer para a nossa salvação. Ninguém come aquela carne sem primeiro a adorar. Não só não pecamos adorando-a, mas pecaríamos se não a adorássemos. Padre, como se manifesta a fé em Jesus sacramentado? Vamos lá. Na liturgia da missa, exprimimos nossa fé na presença real de Cristo, sob as espécies, como já expliquei, do pão e do vinho, entre outras coisas, dobrando os joelhos, ou inclinando-nos profundamente em sinal de adoração do Senhor. Agora você sabe por que ajoelhamos e por que nós também inclinamos, quando o padre inclina também na missa. Além disso, a Igreja Católica professou e professa este culto de adoração, que é devido ao sacramento da Eucaristia, não somente durante a missa, mas também fora da celebração dela, conservando com o máximo cuidarem com solenidade, levando-as em procissão. A Santa Reserva, que fica lá no tabernáculo, no sacrário, era primeiramente destinada à Eucaristia para que pudesse ser levada fora da missa, aos doentes e aos ausentes. Pelo aprofundamento da fé na presença real de Cristo em sua Eucaristia, a Igreja tomou consciência do sentido da adoração silenciosa do Senhor presente sob as espécies eucarísticas. É por isso que o tabernáculo, o sacrário, deve ser colocado em um local particularmente digno na igreja. Deve ser construído de tal forma que sublinhe e manifeste a verdade da presença real de Cristo no Santo Sacramento. Que seja um espaço digno para o Senhor. Contemplando um pouco o mistério, nosso Deus decidiu permanecer no sacrário para nos alimentar, para nos fortalecer, para nos divinizar, para dar eficácia ao nosso trabalho e ao nosso esforço. Que pressa todos têm agora para estar com Deus. Tu não tens pressa, Senhor. E que você também não tenha pressa. Não faças, em vez de uma genuflexão piedosa, uma contorção do corpo. Faz a genuflexão, ou seja, dobre o seu joelho até o chão e levante. Uma piedosa contorção do corpo, devagar, bem feita, com piedade, e ao mesmo tempo que adoras Jesus sacramentado, diz-lhe no teu coração: adoro-te, devote latens deitas, isto é, adoro-te com amor, Deus escondido.
Como é possível que se despreze esse milagre perpétuo da presença real de Cristo no sacrário? Ficou para que vivamos intimamente com Ele, para que o adoramos, para que nos decidamos a seguir as suas pegadas como o penhor da glória futura? Vais nos dizer São José Maria Escrivá. E por fim, o que é a visita ao Santíssimo Sacramento? Visto que Cristo mesmo está presente no sacramento do altar, é preciso honrá-lo com um culto de adoração. A visita ao Santíssimo Sacramento é uma prova de gratidão. Estamos vendo isto nestes tempos de pandemia. Um sinal de amor e um dever de adoração para com Cristo nosso Senhor. Não abandones a visita ao Santíssimo depois da oração vocal que tenhas por costume. Conta a Jesus realmente presente no sacrário as suas preocupações do dia e terás luzes necessárias e ânimo para a tua vida de cristão. Vou citar, por fim, alguns cânones, isto é, alguns artigos do Código de Direito Canônico da Igreja sobre as normas que regem este augusto sacramento. E é importante a gente também conhecendo as normas da Igreja cada vez mais. No cânon 900, isto é, no artigo 900, parágrafo 1º, fala a Igreja: somente o sacerdote validamente ordenado é o ministro que, fazendo as vezes de Cristo, é capaz de realizar o sacramento da Eucaristia. O cânon 904, lembrando-se sempre que no mistério do sacrifício eucarístico se exerce continuamente a obra da salvação, os sacerdotes celebrem frequentemente e mais, recomenda-se com insistência a celebração cotidiana, a qual, mesmo não se podendo ter presença de fiéis, é um ato de Cristo e da Igreja em cuja realização os sacerdotes empenham seu nos principal, ou seja, principal atividade do padre é rezar a Santa Missa. Dentre outras, a Santa Missa. Cânon 907. Na celebração eucarística, não é lícito, não é permitido aos diáconos e leigos proferir as orações, especialmente a oração eucarística, ou executar ações próprias do sacerdote celebrante. Por isso que durante a oração eucarística a gente não recita junto o que o padre fala. A gente fica em silêncio. O artigo 908 do Código de Direito Canônico diz que é proibido aos sacerdotes católicos celebrar a Eucaristia junto com sacerdotes ou ministros de igrejas ou comunidades que não estão em plena comunhão com a Igreja Católica. No cânon 913, parágrafo 1º, fala que para que a Santíssima Eucaristia possa ser ministrada às crianças, você que está se preparando para receber a comunhão, requer-se que elas tenham suficiente conhecimento, atenção catequistas, e cuidadosa preparação de modo que, de acordo com a sua capacidade, percebam o mistério de Cristo e possam receber o corpo do Senhor com fé e devoção. Parágrafo 2º. Contudo, pode-se administrar a Santíssima Eucaristia às crianças que estiverem em perigo de morte, se puderem discernir o corpo de Cristo do alimento comum e receber a comunhão com reverência, se estiverem em caso de morte. Olha como é importante a gente saber disso. Cânon 916. Quem está consciente de pecado grave não celebre a missa, nem comungue o corpo do Senhor, sem fazer antes a confissão sacramental, a não ser que exista causa grave e não haja oportunidade para se confessar. Nesse caso, porém, lembre-se que é obrigado fazer um ato de contrição perfeita, que inclui o propósito de se confessar o quanto antes. É como esse tempo de pandemia, que a gente não consegue ter acesso à confissão, você pode fazer o ato de contrição, como bem explicou o Papa Francisco, e assim que se puder fazer a confissão. No cânon 917, quem já recebeu a Santíssima Eucaristia
pode recebê-la no mesmo dia, somente dentro da celebração eucarística em que participa, salvo a prescrição do cânon 921 no caso de perigo de morte. No cânon 918, recomenda a Igreja sumamente que os fiéis recebam a Sagrada Comunhão na própria celebração eucarística, seja-lhes contudo administrada fora da missa quando a pedem por causa justa, observando-se os ritos litúrgicos. Digamos que estava na secretaria, veio uma senhorinha que não está podendo vir na missa por conta da pandemia. Ela quer a Eucaristia. O padre pode combinar um horário e dar a Eucaristia para ela, porque ela, idosa, não pode vir na missa, como eu estou fazendo com tantos que me pedem. Certo? Como diz aqui o cânon. Claro que observando os ritos litúrgicos. Existe uma mini celebração para se fazer fora da Santa Missa, para entregar nesses casos, como é, por exemplo, o tempo de pandemia. Concluindo a nossa catequese, o cânon 919, parágrafo 1º. Quem vai receber a Sagrada Eucaristia, olha, isso é muito importante. Abstenha-se de qualquer comida ou bebida, não deve comer e beber, excetuando-se somente água e remédio, no espaço de menos 1 hora antes da Sagrada Comunhão. Ou seja, a missa é às 8 da manhã. Das 7 às 8 eu não devo comungar. Não devo comer nada, somente água e remédio, como a Igreja sabe, certo? Mas isso é exceção no espaço de ao menos 1 hora antes da Sagrada Comunhão, antes de receber a comunhão. Certo? Exceção, claro, para pessoas idosas, enfermas e quem cuida delas. Ok? Cânon 920, parágrafo 1º. Todo fiel, depois que recebeu a Sagrada Eucaristia pela primeira vez, tem a obrigação de receber a Sagrada Comunhão ao menos uma vez por ano. Parágrafo 2º. Esse preceito deve ser cumprido no período pascal, tempo da Páscoa, a não ser que por justa causa seja confortados com a Sagrada Comunhão como viático, que é as pessoas que estão falecendo e o padre dá o viático, caminho do céu. Cânon 921 eu já tinha citado dele. Os fiéis em perigo de morte, proveniente de qualquer causa, sejam confortados com a Sagrada Comunhão como viático, certo? Envias para a casa de Deus. Parágrafo 2º. Mesmo que já tenham comungado nesse dia, recomenda-se vivamente que comunguem de novo aqueles que vierem a ficar em perigo de